Daí, pessoal, mais uma resolução. No ciclo trigonométrico de raio unitário, indicado na figura, o arco AB mede alfa. Assim, o segmento PM é igual a... Bom, eu vou começar essa resolução chamando a atenção para este segmento, que vai aqui, ó, desde esse ponto. Deixa eu aqui diminuir um pouco a espessura. Esse segmento desse ponto até lá em cima. Esse segmento aqui, vou colocar de vermelho. E aí eu vou chamar este ponto, tem aqui A, B, vou chamar aqui de ponto C. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C, caso eu precise referenciar. Bom, o que acontece? Quando eu faço esta linha vermelha aqui, eu chamo atenção para este segmento, eu percebo que esta dimensão, como se trata de um ciclo trigonométrico de raio unitário, então isso aqui mede 1, é o raio, e aqui também mede 1, é o raio. Sendo assim, é como se eu tivesse aqui, ó, a projeção de um quadrado, e essa linha então se torna a diagonal desse quadrado e, portanto, esse ângulo aqui é igual a 45. Então chegou à conclusão que esse ângulo é igual a 45. Vou apagar um pouco aqui para despoluir a figura, mas esse raciocínio me concedeu a conclusão de que esse ângulo ele é 45 graus. Consequentemente, esse outro ângulo aqui em cima também é 45 graus. E esses catetos, este cateto desse triângulo retângulo, esse com este outro, são iguais. São iguais a 1, como nós vimos. E aí, por semelhança de triângulos, e por eu ter aqui um ângulo de 45 graus, eu sei que esse cateto aqui, desse triângulo menor, ó, esse cateto, também é igual a este cateto. E nota que o que ele está pedindo no exercício é o valor do PM, que é justamente esse cateto. Então eu vou chamar aqui de X. Eu vou chamar de Y, porque ele está vertical, né? Está relacionado ao eixo Y aqui, ó. Então eu vou chamar isso aqui de Y, que vai ser o meu objetivo. Calcular o PM, né? Calcular o Y. E esse outro pedaço aqui eu vou chamar de X. E eu já percebi que X tem a mesma medida de Y, já que ali é o ângulo de 45. Eu até posso pensar assim, ó. Eu posso concluir a partir daqui. Tangente de 45 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus é igual a 1. Cateto oposto ao 45, se eu tomar esse 45 aqui, o cateto oposto é o Y. E o cateto adjacente é o X. Faço a falsa passagem aqui, ó, jogando para cá, multiplicando. Aí eu tenho X vezes 1 igual a Y, ou seja, eu tenho realmente que X é igual a Y. Então, uma coisa que eu já havia aqui concluído, estou reforçando agora através de um processo analítico. Bom, X é igual a Y. E se eu pensar nesse X, esse X é igual ao que sobra do cosseno desse alfa. Deixa eu colocar para ti aqui, ó.
este segmento aqui é a projeção do alfa. Então, esse segmento ele é o cosseno do ângulo alfa. Então, dá para dizer que isso aqui é como se fosse uma letra W, é cosseno do alfa. Mas como se trata de um ciclo trigonométrico e ele tem orientação, então esse segmento aqui, que é igual ao cosseno do alfa, é igual a um valor negativo. Então, na realidade, é menos cosseno do alfa, já que aqui eu tenho uma projeção na minha esquerda, na parte negativa do cosseno. E como nós vimos antes, este segmento todo é o raio unitário do ciclo trigonométrico, é igual a 1. Então, agora eu posso calcular o valor do x. X é igual a toda a medida, todo o raio que é 1, menos esse pedaço aqui. E esse pedaço, o que ele vale? Menos cosseno de alfa. Então, 1 menos o cosseno de alfa, que é um valor negativo. E aí eu tenho que x é igual, menos com menos dá mais, x é igual a 1 mais cosseno de alfa. Como o x é igual a y, consequência, o y, que é igual ao segmento PM, que é o meu objetivo, também é igual a 1 mais cosseno de y, a alternativa, aliás, cosseno de alfa, e eu tenho isso na alternativa C. Para quem tem dúvida, né, quem fica um pouco de dúvida em relação a isso, né, de chamar isso aqui de cosseno de alfa, depois colocar um negativo aqui porque está orientado, menos cosseno de alfa, pensa comigo, se eu não tivesse feito isso, eu encontraria que o x seria 1 menos o cosseno de alfa, daí seria sem aquele negativo, né, sem esse negativo, 1 menos cosseno de alfa, como o y é igual, ficaria y igual a 1 menos cosseno de alfa. Mas na hora de eu processar isso, de eu encontrar um valor numérico, eu sei que esse cosseno de alfa, ele é um valor negativo. Então, eu teria aqui um y1, aí menos com menos mais, seria mais alguma coisa. Mais um certo valor, cosseno de alfa. E aí, como é que isso pode ser, como é que isso pode existir? Não tem como. Se o raio aqui, ó, se o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1, se todo esse segmento aqui é igual a 1, como que esse pedaço x será igual a 1 mais alguma coisa, né? Não tem como. Então, por isso que eu uso ali, aliás, se fosse menos, né? Seria 1 menos com menos mais, seria mais uma coisa positiva, e 1 com mais um pedaço positivo daria mais do que 1, e a gente está vendo que o raio é igual a 1. Então, por isso que faz todo sentido dizer que o y, ou que o PM, é 1 mais o cosseno de alfa, já que eu percebo pela figura que o cosseno de alfa é um pedaço, é um segmento, é um resultado negativo. Ok? Então era isso. Espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.